uma vez, graça e paz a todos. Amém. Satisfação muito grande estar convosco. Glória a Deus. E eu me lembro, vendo a participação dos irmãos, lembro de uma coisa que nós falamos no primeiro culto, que o culto, quando nós nos reunimos, ele não é feito ou construído simplesmente pela pregação, mas é construído por cada um de nós. Então, se nós terminássemos o culto agora, nesse momento, com certeza, eu saí edificado, os irmãos saíram edificados, todos nós fomos abençoados e já fomos alimentados pela palavra dos irmãos. Então, muita satisfação em ver cada um dos irmãos participando do culto, nos abençoando, me enriquecendo espiritualmente também. E nós possamos, em nome de Jesus, edificar-nos sempre uns aos outros, em nome de Cristo. Glória a Deus. E, irmão Carlos, quando o senhor não vem, faz falta, viu? Quando o senhor não vem, faz muita falta. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo número 3. Aleluia. Dia de Santa Ceia, vamos relembrar aquilo que Cristo fez por nós, a importância do que Cristo fez por nós, por que Ele precisou fazer o que fez por nós. Coisas básicas, mas que precisam ser ditas em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 13 em diante. Glória a Deus. João, capítulo Glória a 3, Deus. Glória a versículo Deus. 13. Glória, 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 glória. Aleluia. Tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Irmãos acharam? Nosso irmão Orley está achando ainda. Glória a Deus. Aleluia. Aqui. Show? Glória a Deus. Já abri já na folha certa. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: Nosso Senhor Jesus disse: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Versículo 16, mais uma vez. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Senhor bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Glória, glória, Nós glorificamos ao Senhor nesta manhã, Deus. E não temos palavras suficientes para expressar a nossa gratidão, para expressar o nosso amor, para expressar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, Deus, simplesmente dizer ao Senhor, obrigado, Paizinho querido, que o nome do Senhor seja engrandecido, que a nossa gratidão suba ao céu diante de Ti nesta hora, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero pedir, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor já nos enriqueceu com a Tua palavra nesta manhã, mas eu te peço que eu possa continuar falando conosco, e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Nos abençoa, que os pecados dos meus irmãos e meus sejam perdoados em nome de Jesus, e todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, 2000 anos atrás, Deus ele fez o impensável. Algo que talvez se nós ouvíssemos outras pessoas contando, mas não tivéssemos sentido a graça dele vindo em nossos corações, nós não acreditaríamos. E na verdade existem muitas pessoas que não acreditam
que elas ouvem o Evangelho e dizem que é a história de pescador, que não é algo que aconteceu verdadeiramente, mas nós sabemos que é verdade sim, porque Ele se manifestou a nós e por meio do seu Espírito nos convenceu de que esta é a verdade. Mas 2000 anos atrás, Deus, Ele olha para a terra, e até mesmo antes também. E Ele olha para a terra, irmão Carlos, Ele vê que não havia um homem justo sequer. Não havia justiça em nenhum de nós. Em toda a humanidade não havia ninguém que se salvaria se Deus voltasse naquele momento ou procurasse alguém que tivesse justiça. A palavra do Senhor lá em Isaías diz, para os irmãos verem como estava séria a situação da humanidade. A palavra do Senhor Isaías nos diz que as nossas melhores obras, elas eram como trapos de imundície diante de Deus. Sabe aquelas coisas que nós reputamos como maravilhosas que nós fizemos, aquelas pessoas que nós ajudamos, aquelas obras que nós consideramos como muito boas diante dos homens? Deus ele olhou para tudo aquilo e reputou como nada, reputou como imundície, porque não valiam nada. Nós estávamos cheios de pecado, cheios de maldade, cheios de inveja, cheios de ódio, cheios de corrupção. Nós éramos nada mais, nada menos do que inimigos de Deus. Carregamos o pecado de Adão e de Eva lá de trás, como a irmã Josiane leu agora há pouco. Aleluia. Eles pecaram lá atrás e todos os seres humanos desde então carregaram aquele pecado. Em pecado fomos concebidos por nossa mãe e nós não convencidos ou não satisfeitos com o pecado que nós já herdamos, nós, seres humanos, continuamos pecando, continuamos fazendo todo tipo de maldade. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos um mundo tão corrupto e tão mal lá fora. Quantas abominações, quantas maldades, quantas coisas que nós não podemos nem mencionar aqui, que os homens fazem dia após dia. Quantas coisas ruins a humanidade não faz. E não havia chance para o ser humano, não havia nada que homem algum pudesse fazer para se livrar desse pecado. Para se livrar do fardo que está nas costas dos homens. Aleluia. E nós nos livramos hoje, mas existem muitos hoje ainda, que estão com um fardo terrível nas suas costas. Com o fardo do pecado, sem esperança e sem Deus no mundo, carregando um pecado, carregando um fardo que é muito diferente do fardo de Cristo, um fardo pesado, um fardo obscuro, um fardo terrível. E por mais que eles queiram, por mais que eles tentem, eles não conseguem se libertar do peso do pecado. Não havia ninguém que conseguiria fazer nada com relação a estas coisas. Mas quando Deus ele olha para a terra e ele vê que não havia um justo sequer, que não havia ninguém que poderia se colocar na brecha, como está escrito lá em Isaías, e ajudar a humanidade, ele toma uma decisão. Talvez Deus tenha pensado assim, como ele nos diz, inclusive no Novo Testamento, eles são meus inimigos, eles não me obedecem, eles não fazem a minha vontade, eles não me amam, como diz aqui esta palavra que nós lemos, inclusive, versículo 19, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más, pois quem faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz. Verdade. A luz veio, meus irmãos, Jesus Cristo veio à terra, o Filho de Deus, o único Filho de Deus veio à terra para a salvação da humanidade. E às vezes nós pensamos que quando Deus se manifesta, ou quando um homem é verdadeiramente Deus, que ele vai ser apoiado por todos, mas não vai. É como o irmão Carlos dizia, que ele está sendo perseguido lá no trabalho dele. Muitas vezes quando você manifesta a luz, manifesta a graça de Deus, vem a perseguição, vem as lutas, vem a inveja contra a sua vida. E foi da mesma forma com Jesus. Jesus veio, a luz veio ao mundo e os homens preferiam as trevas. Aleluia. Por isso que mataram ele. Por isso que ceifaram a vida do nosso Senhor, inclusive para que se cumprisse as profecias. Mas os homens detestaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não o amaram. Eles não amaram o nosso Senhor, mas ainda assim, eles sabendo, quando ele antes dele vir, ele já sabia o que haveria de acontecer. Ele já sabia que os homens o rejeitariam, ele já sabia que os homens o matariam, ele já sabia que os homens lhe cuspiriam no rosto. Ele já sabia que ele estava vindo à terra não para lutar ou para salvar homens santos, limpos, puros, maravilhosos. Ele estava vindo salvar a cada um de nós quando nós ainda éramos impuros, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos falhos. Talvez alguém até se digne a salvar alguém,
alguém injusto, alguém da sua família, a morrer por alguém que ele ama. Mas Deus fez diferente. Ele nos salvou não porque nós o amávamos ou fazíamos alguma coisa de bom. Ele nos salvou porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós não prestávamos, quando nós não pensávamos nada de decente, quando nós fazíamos tudo que é abominável, Ele nos amou ainda assim. Glória! Aleluia! Pois Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, meus irmãos, e a todos que nos ouvem, em nome de Cristo, Deus ele nos amou tanto que enviou o seu Filho. Ele não enviou um anjo, Ele não enviou um serafim, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Aleluia! Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos diante do Pai um advogado fiel e justo que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E se Ele nos amou tanto a ponto de entregar o seu único Filho a nós, por nós, Ele nos ama ainda para perdoar as nossas faltas. Ele nos ama ainda para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus! E se Ele amou tanto assim toda a humanidade, entregando o seu único Filho, Ele pode perdoar o estuprador, Ele pode perdoar o assassino, Ele pode perdoar a cada um de nós que estamos aqui, independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Aleluia! Se nós entregarmos verdadeiramente as nossas vidas a Cristo, meus irmãos, sabe tudo aquilo que você se envergonha hoje, sabe tudo aquilo que é abominável até para você, mas às vezes você não consegue largar, você quer, você luta para aquilo, mas você não consegue largar. Deus vai pegar tudo isso que você se envergonha, que dirá atacar. Ele vai pegar tudo isso daí, Ele vai esquecer, Ele vai lançar no mar do esquecimento em nome de Deus. Ele não vai se lembrar mais das nossas faltas. A família, os homens, os amigos podem até se lembrar, até jogar na nossa cara, mas Ele vai esquecer. O nosso relacionamento com Ele será puro. Ele vai tirar aquelas vestes sujas que nós tínhamos e vai trocar por vestes novas. Em nome de Jesus. Aleluia! Hoje é o dia da salvação por excelência, não, Maria. Se há algo que nós precisamos fazer hoje diante de Deus, como nós conversamos na sexta-feira, se nós precisamos arrancar um olho, se o nosso olho está nos fazendo pecar, se precisamos arrancar um braço, se o nosso braço está nos fazendo pecar, se precisamos nos converter, se precisamos orar, fazer seja o que for, hoje é o dia da salvação em nome de Jesus. Hoje, pois, é o dia de nós nos posicionarmos em Cristo. Aleluia! Decidimos o que nós queremos das nossas vidas, por quê? Porque Ele nos amou, meus irmãos. E o amor dele não foi qualquer amor, Ele entregou o seu Filho por nós. Glória a Deus! Não havia nada que ninguém pudesse fazer para nos salvar, mas Ele veio ao mundo. Oh, glória, aleluia! Ele se tornou a semelhança dos homens, Ele abriu mão da sua riqueza, do seu poder, da sua glória, para estar aqui, carne e osso, assim como nós estamos, submisso às mesmas fraquezas, às mesmas falhas. Os sentidos humanos, Ele esteve aqui assim como nós, Ele passou fome e sede. Alguns historiadores dizem até que passou nudez na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia! Não havia homem justo nenhum que pudesse nos salvar. E Ele, sabendo que não haveria ninguém que seria capaz de nos salvar, Ele mesmo veio à terra como um homem, para morrer na cruz, para que com o preço do sangue do Filho de Deus, aí sim as nossas faltas fossem perdoadas. Não havia nada mais que pudesse limpar aquele trapo de imundície que havia nos nossos corações. Aquele lixo que ninguém tem coragem de colocar a mão. Ele colocou a mão lá, Ele arrancou de dentro dos nossos corações, Orley, e Ele limpou as nossas almas em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Aonde os homens não queriam nem poderiam botar a mão, Ele colocou a mão dele. Ele mesmo tomou nas suas mãos a obra de salvar as nossas vidas pessoalmente, irmão Ronald. 2000 anos atrás Ele já conhecia o Ronald de cada um de nós que estamos aqui. Ele fez questão de morrer na cruz, porque Ele sabia que um dia o Ronald iria nascer e Ele queria salvá-lo em nome de Cristo. Ele queria salvar a cada um de nós. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E
Glória a Deus. Ele nos salvou na cruz. Glória, 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 aleluia. Os irmãos conseguem talvez vislumbrar o que ele passou ali. Ele foi julgado, foi condenado, ele foi preso, ele foi humilhado como um homem mau, como um homem pecador. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Aleluia. Aqueles espinhos entraram na sua cabeça, sangraram. Imagine, pois, a dor pela qual ele passou. Aleluia. Os homens esbofetearam o seu rosto. Ele ficou ferido, ele foi humilhado, foi machucado. Aleluia. Imagine, pois, a dor daqueles chicotes nas suas costas, cada chicotada, as suas costas sendo dilaceradas. Aleluia. Aleluia. Ele carregou aquela cruz pesadíssima até o Gólgota. Suas mãos foram fincadas na cruz. Aleluia, Jesus. Imagine a dor. Aqueles pregos entrando nas mãos do nosso Senhor. Ele mal respirava. Enquanto estava lá padecendo terrivelmente, os homens ainda passavam e zombavam dele, e humilhavam, meneavam a cabeça para ele, cuspiam-lhe. E ainda assim, em meio a toda a humilhação pela qual ele passava, ele gritava ao Pai e dizia: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, Jesus. Ainda ali na cruz, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele continuou amando os homens que blasfemavam dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer em nome de Jesus, meus irmãos, para cada um de nós que estamos aqui, que ele fez tudo isso. Que o sangue dele derramado na cruz foi por amor a você, em nome de Jesus. Glória, glória. Foi por amor a você, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Lá na cruz, olha, ele lembrava de você. Lá na cruz, olha, ele via você servindo a ele, glorificando o nome dele, entregando a sua vida a ele. Aleluia. Abandonando tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em meio às nossas falhas, ele nos amou e nos amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Ele lutou, e ele guerreou, e ele pelejou até o fim para que nós estivéssemos aqui. Aleluia. Ele conquistou ali na cruz, em nome de Jesus, uma vida e uma vida abundante para cada um de nós. Amém, glória a Deus. Como a Tabita leu no início do culto, a igreja de Esmirna era pobre, passava tribulações, passava dificuldades. E o Senhor ainda disse que eles passariam por uma tribulação de 10 dias, alguns até morreriam. Mas o Senhor se volta para aqueles homens e mulheres, ele diz: não obstante vocês são ricos, porque vocês têm a minha presença, porque vocês têm me servido, porque vocês creram em mim. Como nos diz a tua palavra dele, versículo 16, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, ele morreu por nós na cruz. E agora a única coisa que nós precisamos para ter a vida eterna é crer nele. Aleluia. Nós só precisamos ter fé nele. Glória. Pegar o nosso caminho a ele. É verdade, Pai. Obedecê-lo em nome de Jesus, independente do que aconteça. Aleluia, aleluia. Ser fiel a ele. Glória a Deus. Ele não precisava ter sido fiel a nós. Ele não precisava ter feito o que fez. Mas ele foi fiel a nós. Aleluia. Sejamos fiéis a ele, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Se ainda não o conheçamos, ou não o conhecemos ainda, que corramos atrás disso. Ainda que os nossos joelhos sejam destruídos no chão, mas não tiremos os nossos joelhos do chão até que nasçamos de novo. Aleluia. E se já o conhecemos, meus irmãos, em nome de Jesus, Glória a Deus. que jamais saia da nossa mente tudo aquilo que ele fez. Glória a Deus.
E se Ele não desistiu de nós, irmã Maria, não desistamos dele também, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele não morreu para que nós tivéssemos uma vida abundante aqui. Aleluia. Ele morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. Glória a Deus. E é isso que nós buscamos, é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. Aleluia. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho, do pão e do vinho. Aleluia. Mas a Seja o teu santo nome, todo Pai. aquele que crê no nome do Filho único de Glória a Deus. Deus. Nós vamos participar agora, daqui a pouco entre nós, mas vai chegar um dia em que nós estaremos lá no céu. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Talvez balançando os nossos pés no rio da vida, comendo a árvore da vida, vislumbrando as moradas que Ele fez para nós. E ceando junto com o nosso Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não vai ser mais neste mundo, mas vai ser para sempre. Não haverá mais nada que conseguirá nos tirar da mão dele. Nós seremos incorruptíveis e perfeitos. Eita, glória. Assim como Ele ressuscitou em um corpo incorruptível e de glória, nós ressuscitaremos também, irmão Carlos. Sem doença, sem fraqueza, sem fome, sem fraqueza nenhuma, mas em perfeição em nome de Jesus. Nós estaremos para sempre com Ele. Em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, permaneçamos firmes em nome de Cristo. Porque grandes são as coisas que Ele tem preparado para nós na eternidade. Amém. Em Glória a nome de Jesus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, eu te bendigo, Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou a vida dos meus irmãos nesta manhã. Obrigado pela manifestação da Tua presença nesse culto em nome de Cristo. Glória a Deus. Eu quero pedir que o Senhor continue nos abençoando. Vamos ministrar a ceia do Senhor nesta manhã e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém.